E vem saber quais animes você tem que ficar de olho na temporada de janeiro lá no Japão. E está começando mais um ano, e com mais um ano, mais uma temporada vem chegando e muitos animes vão aparecendo. Bom, nesse vídeo, assim como eu faço desde que eu criei o canal, eu falo quais animes você tem que ficar de olho na temporada. E para quem não sabe como funciona a temporada de animes no Japão, eles são divididos de acordo com as estações do ano. Então, são divididas em 4 etapas. Uma temporada começa em janeiro, a outra começa em abril, a outra começa em julho e a última, para encerrar o ano, acaba em outubro. E elas vão sendo divididas assim e animes novos vão chegando. E aqui eu vou destacar quais de janeiro de 2024 você tem que ficar de olho. Só queria destacar uma coisa. Eu vou primeiro dividir entre filmes, em continuações e depois as novidades que vale a pena você ficar de olho. Então, se o seu anime que você tá vendo chamou atenção não tá aqui, é porque ele não chamou minha atenção. Por exemplo, esse ano de 2024 começa com uma grande quantidade de animes de Sekai. Eu não aguento mais anime de Sekai, não chama mais tanto minha atenção, então não entra na lista. Se você gosta, saiba que tem uma lista gigantesca de Sekai. Aqui não vai entrar, mas isso que eu queria destacar. E outra coisa, eu nunca destaco os filmes que lançam, mas tem dois que chamaram atenção e eu vou começar com eles. E o primeiro filme que chamou minha atenção é o filme de Haikyuu. Pra quem não sabe, esse filme de Haikyuu não é uma história inédita, não é recontar a história ou simplesmente contar uma história paralela. Não. Esse filme do Haikyuu, ele vai concluir a história do anime. Pra quem não sabe, Haikyuu se encerrou no mangá, mas no anime ele não se encerrou. E depois de anos, eles resolveram finalmente encerrar a obra de Haikyuu. E qual foi a melhor forma que eles acharam de fazer isso? Através de filmes. Então, não vai ser só um filme. Vão ter mais de um filme que irão concluir a história de Haikyuu. Pra você que gosta da obra, pode ficar ansioso. A única coisa que eu coloco aqui na temporada de janeiro é porque o anime vai estrear em janeiro no Japão, mas ele ainda não tem uma data para lançar no Brasil e nenhuma distribuidora ainda comprou o filme para poder lançar. Então, se você gosta da obra e não vai esperar lançar no Japão, saiba que a partir de janeiro, se você procurar de outras formas, você pode encontrar o filme para assistir, e é a primeira recomendação que eu faço. E a segunda recomendação que eu faço, e o último filme da lista, é o filme Spy X Family Code White. Para você que é fã de Spy X Family, tem bons motivos para ver esse filme, porque acabou de encerrar a segunda temporada de Spy X Family no Japão, e esse filme está anunciado já faz algum tempo. Inclusive, ele lançou no final, ele vai lançar agora, no final de dezembro no Japão, né? Lançou na semana do Natal. E uma coisa interessante é que esse filme não é um arco do anime que está sendo abordado, não é recontando a história, não. É uma história inédita. Então, para você que gosta de Spy X Family, tem interesse pela família Forger, saiba que vai ter uma obra inédita para você, uma história inédita. E eu digo mais, quem escreveu o roteiro do filme foi o autor da obra, então tem mais motivo para você assistir. Diferente de Haikyuu, Spy X Family Code White já tem uma programação para lançar no Brasil. A Crunchyroll comprou os direitos e anunciou que vai lançar o filme no Brasil, só não tem uma data ainda certa. Ele vai lançar, se você quiser também não esperar assistir online, você pode procurar, mas saiba que no Brasil, pelo menos esse já vai ter uma data, provavelmente pro primeiro semestre, e então Spy X Family Code White é outra recomendação de filme. E agora eu vou para as continuações. E a primeira continuação que eu coloco nessa lista é Mashle. Se você gosta de obras de magia e gosta de obras como mais ou menos One Punch Man, essa obra é feita pra você, porque ele parece a mistura perfeita dos dois. Eu assisti o anime, assisti a primeira temporada e tem crítica dela, inclusive, aqui no canal. Eu gostei muito da primeira temporada. Achei ela divertida, achei engraçada. Eu gostei muito de como eles brincam com essa ideia de é o mundo de magia, mas ele é alguém que ele não tem o poder para poder fazer com que as coisas funcionem para ele. Então, a partir daí, é só ele usar força bruta para parecer que ele tem magia. Ele é tão forte que ele supera até os magos mais poderosos. O conceito é interessante, o anime é uma excelente comédia que vale muito a pena ser assistido, e a segunda temporada tá chegando agora.
E continuamos agora com Shaman King Flowers. Com certeza, se você é da minha geração e eu sou do final dos anos 90, com certeza teve uma relação com Shaman King. A obra lançou no mangá, inclusive o mangá lançou no Brasil, o anime passou aqui no Brasil, então ele fez um grande sucesso. E agora ele vai ter uma continuação. Gosta de Shaman King? Tem vontade de rever os personagens? Tem vontade de saber uma continuação para a história? Essa história vai continuar a partir daqui, com o filho dos protagonistas. Então se você gosta da obra principal, você tem motivo para assistir. Eu admito, essa ideia de continuações, da forma como são feitas, não são o que eu mais apoio no mundo. Como saiu a continuação do Inuyasha, como saiu a continuação de Boruto, que é vamos focar nos filhos. Até parece uma falta de criatividade em certo ponto, mas eu gosto tanto de Shaman King, eu acho uma obra tão interessante, tão boa, tanto o mangá que tem uma arte muito boa, uma história interessante, um universo rico, como um anime que fez parte da minha vida, que fez com que eu coloque ele nessa lista e com certeza eu vou dar uma chance pra ele. E a penúltima continuação dessa lista seria a segunda e última temporada de Urusei Yatsura. Urusei Yatsura é uma obra que eu recomendo muito que você assista. Pra quem não sabe, ela é da autora Rumiko Takahashi, de obras incríveis como Hamamei e Inuyasha. Ele tem esse mangá, que é Urusei Yatsura, que também é muito bom e muito divertido. Ele tinha um anime antigamente, e aí a partir daí resolveram fazer um remake. Um remake que agora vai ter o seu encerramento, e já estava programado para isso acontecer. Essa segunda temporada vai abordar o final da história. Eu gosto muito da ideia como a Rumiko trabalha seu universo. Desde a ideia do conceito de mundo, a personagem, a passando em como ela realmente é inteligente. É aquele anime, a obra, que ela tem bons personagens, uma boa comédia, e esse remake entrega uma excelente animação. Então pra você que gosta da obra, gostou da primeira temporada, saiba que a segunda temporada vai chegar agora e ela vem com a proposta de encerrar a obra. E o último anime que eu tô bem ansioso pra assistir é Ao no Exorcist, ou como foi lançado aqui no Brasil, Blue Exorcist, a terceira temporada. Bom, desde o ano passado, mais ou menos pro final do ano, estava se discutindo que Ao no Exorcist iria ganhar um novo anime. Não sabiam se ia ser uma continuação ou um remake. Eu rezei pra ser um remake, porque eu gosto muito de Ao no Exorcist. Acho o mangá bom, divertido, com uma boa ideia de mundo, com uma boa ideia de como usam o conceito do demônio, com o exorcismo, tudo é muito interessante e os arcos vão evoluindo muito. Só que o anime não funciona tão bem pra mim. A primeira temporada de Ao no Exorcist, e um dia eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, ela muda completamente a obra e eu não gosto nada da primeira temporada. A segunda temporada eles melhoram muito e tentam seguir bastante o ritmo do mangá, mas continua fraca. Essa terceira temporada, anos depois, vem com a proposta de um outro estúdio, de uma outra ideia, com outro conceito que vai seguir a obra. Então eu gosto tanto da obra original e esse arco que eles vão abordar é um arco bom que faz com que eu crie uma expectativa. Sem contar que a animação parece ser muito boa e eles voltam com os mesmos compositores das trilhas de Ao no Exorcist, que são fantásticas. Então dá pra dar um voto de confiança. Mas eu admito, eu preferi um remake. Eu preferia que essa história fosse contada do modo certo, assim como acontece no mangá, que é muito bom. Aqui, pelo menos vai ter uma continuação. Gostei do que saiu até agora em questão de animação. Gostei da parte técnica, mas espero que na parte de conduzir a história sigam mais um mangá que é fantástico. E pra mim, ele é a grande continuação, que é uma espera aqui. Porque realmente é uma obra muito grande e tem um potencial de realmente ser esse grande anime que ele sempre prometeu ser. E chegamos agora na lista dos novos animes. E essa lista não vai ser tão grande assim. Vai ter esse mais 2, ou seja, um total de 3 animes novos. Porque foi o que eu falei antes de começar a lista. Eu fui ver os novos animes que tem e a maioria, quase toda, é Isekai. E é aquele Isekai que se repete várias vezes a mesma história. É tão repetitivo que já chega a ser cansativo. E alguns novos que tem, vai muito naquela ideia daqueles animes que é todo censurado para depois lançar no Blu-ray para maior de 18. Então também não chama minha atenção. Por isso que tem tantos poucos animes aqui. Claro, se você gosta muito de Isekai, recomendo que você vá na lista que você vai encontrar muitos animes que você gosta lá. Aqui não vai ter isso. Bom, dos animes novos, eu começo com A Sign of Affection. E por que eu gostei tanto desse anime? Ele lembrou muito de uma obra que eu gosto muito, chamada A Voz do Silêncio. Bem menos dramática, mas que me agradou muito. Em A Voz do Silêncio, a gente acompanha a história de um menino que vai tentar se reencontrar com a menina depois de anos, que tem um problema auditivo e que ele fez bullying com ela na escola. Aqui é um pouco diferente, mas segue o conceito do realmente trabalhar romance de uma forma diferente. Eu gosto muito do gênero de romance. Eu acho que bem trabalhado ele pode funcionar muito bem. Pode ver que todos os animes de temporada eu tento colocar um anime de romance, porque eu acho que tem potencial de trazer coisas boas. Ainda mais que é um gênero tão clichê, tão repetitivo, e quando alguém tenta fazer uma coisa diferente, eu gosto de dar uma chance. E aqui é isso que acontece. Aqui conta a história de uma menina que tem um problema auditivo. E esse problema auditivo fez com que ela meio que tivesse medo de se aproximar de algumas pessoas, de como seria a aceitação dela em relação às outras pessoas que sempre tiveram
trataram ela realmente de uma forma como ela não gostava. Até que ela encontrou um menino que é amigo de uma amiga dela, e esse menino começa a tratar ela como se ela fosse realmente como ela queria ser tratada. Uma pessoa que não tem que ter tratamento especial por ela ter problemas auditivos. A partir daí, vai crescendo o relacionamento deles, eles vão tendo uma relação maior e vai se criando esse romance, essa ideia de uma amizade que se torna um romance. É uma ideia muito boa, muito interessante e que, se bem trabalhado, pode ser bem feita. Gostei muito de como desde o trailer já brincam muito com a parte da linguagem de mão para poder fazer realmente a linguagem de sinais, na verdade, para poder falar, ter comunicação, e isso é algo a mais. Eu também gostei muito da parte técnica, gostei muito da animação e esteticamente chamou muito minha atenção de um anime que pode ser muito bom. E o penúltimo anime dessa lista é Bushigiri. Bushigiri acompanha a história da Mil e Uma Noites, mas de uma forma meio diferente, com delinquentes numa escola. Para você que não conhece, Mil e Uma Noites é o livro que deu origem a contos como, por exemplo, o Aladdin, Os 40 Ladrões e várias obras que ficaram muito famosas, que ganharam filmes, ganharam até animação. E aí, a partir daí, eles vão pegar essa ideia e vão transportar para um colégio onde vai ter essa briga dentro do colégio envolvendo o Mil e Uma Noites como referência. Bom, o conceito de ser na escola chamou minha atenção. A ideia de ser Mil e Uma Noites chamou mais minha atenção ainda porque eu sou muito fã das histórias que tem lá. Eu gosto do livro, eu acho que pode ser bem utilizado. A animação chamou atenção e aí vai depender para qual lado eles vão querer ir. Para um lado mais dramático, para um lado realmente de pegar os contos do Mil e Uma Noites e transportar para cá numa linguagem mais atual, ou fazer um anime mais de ação envolvendo o gangue como parece o trailer. Qualquer uma das ideias eu acho fantástica. Se for uma releitura, como foi aquele filme Romeu mais Julieta, com uma linguagem atual, mas com a linguagem antiga, excelente. Se for uma comédia, pode funcionar muito bem. Se for um anime só de drama, ação, pode funcionar muito bem. Porque o livro dá um potencial para você conseguir brincar de formas diferentes. E eu acho que esse anime, para qual lado ele for, ele pode ser um sucesso. E o último anime nessa lista que vale a pena você ficar de olho é Solo Leveling. Deixei ele por último porque eu acho que é realmente o que chama mais atenção. Desde antes da temporada estrear, desde os primeiros trailers que saiu, Solo Leveling chama muito a sua atenção. É um mangá que faz muito sucesso e uma obra que vai cada vez mais ganhando fãs, pela sua ideia diferente de um menino que consegue ser único, consegue meio que evoluir naquele universo. A animação chama muita atenção e a forma de como eles vão brincar com essa ideia pode fazer com que seja um grande anime. Eu acho que esteticamente ele pode entregar muito, mas tem que ver como é que a história vai entregar. Eu acho que vai entregar coisas boas, até porque o mangá faz muito sucesso, as pessoas gostam muito da obra. Por isso eu coloquei em primeiro lugar. A animação chama muita atenção, a trilha sonora está chamando muita atenção, a estética chama muita atenção, e a ideia, o conceito inicial do universo é muito bom, muito interessante. Então realmente, se ele der certo, pode ser um dos grandes animes do ano, porque ele tem um potencial gigantesco ali. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual anime você está mais ansioso para assistir nesse janeiro de 2024? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.